Quantos e quais são os seminários de Jacques Lacan e o que cada um expressa? Outubro 16, 2024. Os seminários de Jacques Lacan são uma série de textos e palestras que ele apresentou ao longo de sua carreira. No total, são 27 seminários frequentemente referidos por números e títulos. No total, 14 seminários ainda não foram publicados. Eles são um dos marcos mais significativos da psicanálise contemporânea e foram realizados entre 1952 e 1980 em Paris. Esses seminários não apenas moldaram a prática psicanalítica, mas também influenciaram diversas áreas do conhecimento, como filosofia, literatura e teoria crítica. Jacques Lacan, psicanalista e psiquiatra francês, é amplamente reconhecido por suas contribuições inovadoras à psicanálise. Durante quase 3 décadas, ele conduziu seminários anuais que se tornaram fundamentais para a compreensão de sua abordagem única e complexa. Esses encontros não eram meras aulas, eram verdadeiros espaços de reflexão e debate, onde Lacan explorava as nuances da psicanálise, da linguagem e da subjetividade. Os seminários de Lacan são conhecidos por sua densidade teórica e por um estilo que combina rigor intelectual com uma linguagem poética e metafórica. Lacan desafiava seus ouvintes a repensar conceitos fundamentais da psicanálise, frequentemente reinterpretando as ideias de Sigmund Freud à luz de novas compreensões sobre o inconsciente e a linguagem. Ele introduziu conceitos inovadores, como a ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o que provocou debates intensos e, muitas vezes, controvérsias dentro da comunidade psicanalítica. Um aspecto notável desses seminários é que eles foram editados por Jacques Alan Miller, um dos principais discípulos de Lacan. Miller desempenhou um papel crucial na transcrição e publicação dos seminários, garantindo que as ideias de Lacan fossem acessíveis a um público mais amplo. Essa edição não foi apenas uma tarefa técnica, ela envolveu uma cuidadosa seleção e organização do material, refletindo a complexidade e a profundidade do pensamento lacaniano. Os seminários de Lacan não eram apenas um exercício acadêmico, eles eram também um espaço de interação e diálogo. Lacan encorajava a participação ativa de seus alunos, permitindo perguntas e discussões que enriqueciam o conteúdo apresentado. Essa dinâmica contribuiu para a evolução das ideias discutidas e para a formação de uma comunidade de pensadores críticos em torno de sua obra. A recepção dos seminários foi variada. Enquanto muitos se tornaram fervorosos defensores das ideias de Lacan, outros levantaram críticas e questionamentos sobre sua abordagem. Essa polarização é um testemunho da profundidade e da provocação que suas ideias geraram, desafiando as noções tradicionais da psicanálise e da subjetividade. Os seminários de Lacan continuam a ser estudados e debatidos em diversas disciplinas, evidenciando seu impacto duradouro na cultura contemporânea. Eles nos oferecem uma nova lente através da qual podemos examinar nossas experiências, desejos e a realidade que nos cerca. A obra de Lacan, portanto, não se limita a uma análise técnica, mas se entrelaça com questões fundamentais da comunicação humana e da subjetividade. São eles: Seminário 1º, Os Escritos Técnicos de Freud, de 1953 a 1954. Neste seminário, Lacan investiga os fundamentos da psicanálise através da obra de Freud. Ele analisa os conceitos técnicos utilizados por Freud e a importância de seu método na prática clínica. Lacan afirma que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ressaltando a relevância da linguagem na formação do inconsciente. Seminário 2º, O Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise, de 1954 a 1955. Lacan discute a construção do eu em Freud e seu papel na prática psicanalítica. Ele distingue entre o eu como um conceito teórico e suas manifestações na seção analítica. O eu é um efeito do discurso, enfatiza Lacan, mostrando como a dinâmica da transferência molda a experiência do analista e do analisando. Seminário 3º, As Psicoses, de 1955 a 1956. Neste seminário, Lacan investiga as estruturas da psicose em contraste com a neurose. Ele introduz a noção de registro do real e discute como a linguagem falha na psicose, levando a delírios e alucinações. Lacan declara que o delírio é uma tentativa de restaurar a conexão com o que foi perdido. Seminário 4º, A Relação de Objeto, de 1956 a 1957. Lacan aborda a relação entre o sujeito e os objetos de desejo. Ele reflete sobre como objetos são significantes na formação de desejos e como a falta é constitutiva do desejo. O objeto é o que falta ao desejo, afirma, enfatizando a condição dos sujeitos como desejantes. Seminário 5º, As Formações do Inconsciente, de 1957 a 1958. Lacan explora as diferentes formações do inconsciente, como sonhos, lapsos e atos falhos. Ele analisa a relação entre o inconsciente e a linguagem, afirmando que o significante é o que determina o sentido do inconsciente. Seminário 6º, O Desejo e Sua Interpretação, de 1958 a 1959. Este seminário lida com a dinâmica do desejo e sua articulação na análise.
Lacan propõe que a interpretação deve focar na estrutura do desejo, não apenas em seus conteúdos. O desejo é a força que move a psicanálise, diz ele, sublinhando sua centralidade na prática. Seminário 7º, A Ética da Psicanálise, de 1959 a 1960. Lacan reflete sobre a ética da psicanálise, questionando o papel do analista e a relação ética entre analista e analisando. Ele propõe que a ética não deve ser confundida com moralidade. A ética é o que se refere ao desejo e à sua realização. Seminário 8º, A Transferência, de 1960 a 1961. Neste seminário, Lacan investiga o fenômeno da transferência, onde os sentimentos e desejos do analisando são projetados no analista. A transferência é a relação fundamental que permite a ocorrência da análise, afirma, sublinhando seu papel central no processo. Seminário 9º, A Identificação, de 1961 a 1962, ainda não publicado. Lacan explora os mecanismos de identificação e sua importância na constituição do sujeito. Ele discute os diferentes tipos de identificação e sua relação com o eu, afirmando que a identificação é um ponto de partida para a configuração do sujeito. Seminário 10º, A Angústia, de 1962 a 1963. Este seminário analisa a angústia como uma resposta à falta e à incompletude do sujeito. Lacan distingue a angústia de outros fundamentos emocionais, afirmando que a angústia é o que não tem significante. Seminário 11, Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, 1964. Lacan apresenta os conceitos centrais da psicanálise, o inconsciente, a transferência, o desejo e o gozo. Ele elabora sobre a importância dessa estrutura para a prática analítica, dizendo que cada um desses conceitos é necessário para a formação da psicanálise como ciência. Seminário 12, Problemas Cruciais para a Psicanálise, de 1964 a 1965, ainda não publicado. Neste seminário, Lacan aborda questões e desafios enfrentados pela psicanálise em sua prática e teorização. Ele analisa crises e impasses no campo, refletindo: o que está em jogo na prática psicanalítica é a relação do sujeito com o saber. Seminário 13, O Objeto da Psicanálise, de 1965 a 1966, ainda não publicado. Lacan discute a natureza do objeto de análise no processo psicanalítico. A reflexão sobre o objeto é central. Ele diz: o objeto é a causa do desejo, um ponto de falta que opera na análise. Seminário 14, A Lógica do Fantasma, de 1966 a 1967, ainda não publicado. Aqui, Lacan se debruça sobre a formação dos fantasmas e sua constituição no desejo humano. Ele argumenta que o fantasma é a estrutura que organiza o desejo. Seminário 15, O Ato Psicanalítico, de 1967 a 1968, ainda não publicado. Lacan investiga a natureza do ato na psicanálise, procurando entender como as ações do analista impactam o processo de análise. O ato é sempre a produção do real na análise, afirma Lacan, destacando a importância do momento analítico. Ainda não publicado. Seminário 16, De um Outro ao Outro, de 1968 a 1969. Neste seminário, Lacan explora a dinâmica entre o outro e o sujeito, e como essa relação estrutura a subjetividade. O outro não é apenas um campo de significantes, mas a condição de nosso ser na linguagem, diz ele. Seminário 17, O Avesso da Psicanálise, de 1969 a 1970. Lacan reflete sobre o que está excluído da psicanálise, propondo que existem aspectos da experiência humana que não estão sujeitos à simbolização. O avesso é o que escapa à representação, afirma, sugerindo que o real insiste nos interstícios da análise. Seminário 18, De um Discurso que não seria semblante, 1971. Neste seminário, ele discorre sobre a relação entre discursos e semblantes, explorando a distinção entre o que é verdadeiro e o que é apenas aparência. Um discurso que não é semblante é aquele que revela a verdade do desejo, argumenta. Seminário Xixá, ou Pior, de 1971 a 1972. Lacan provoca uma reflexão sobre as consequências do não ser na subjetividade. Ele questiona o que significa viver em um mundo onde o desejo muitas vezes se perde em falsas promessas. O pior é sempre a falta de um significante que não liga ao ser, enfatiza. Seminário XIXB, O Saber do Psicanalista, Conferências em Saint-Anne, de 1971 a 1972, ainda não publicado. Neste conjunto de conferências, Lacan compartilha seus pensamentos sobre o saber na psicanálise e a posição do analista na dinâmica da análise. O saber do psicanalista não é um saber qualquer, é sempre um saber marcado pela falta, cita ele. Seminário 20, mais, ainda, de 1972 a 1973. Lacan reflete sobre a questão do mais no desejo e na psicanálise, abordando a busca incessante por algo que sempre parece faltar. O desejo nunca se satisfaz, ele se reconfigura a partir do que resta, diz.
Seminário 21, Les non-dupes errem, os não tolos erram, de 1973 a 1974. Aqui, Lacan explora o engano e a ilusão na prática analítica e além. Ele propõe que aqueles que não se deixam enganar estão condenados a errar em suas relações. A verdade é que, ao não se deixar enganar, eles estão perdendo algo essencial, reflete. Seminário 22, RSI, de 1974 a 1975, ainda não publicado. Esse seminário apresenta a noção de RSI, real, simbólico e imaginário, como um tríplice registro da experiência. Lacan investiga a interseção entre essas três dimensões e sua relevância na análise. A operação da psicanálise deve levar em conta essa tripartição, ele afirma. Seminário 23, o sintoma, de 1975 a 1976. Lacan introduz o conceito de sintoma como uma forma de síntese do real em relação ao simbolismo e à imaginação. O sintoma é o modo como o real se apresenta em jogo com o simbólico e o imaginário, explica. Seminário 24, Ellen Suk Site de L. Uni Bevo e S. A. Amorri, de 1976 a 1977, ainda não publicado. Neste seminário, Lacan reflete sobre o que está subjacente ao erro e a sua relação com o conhecimento. O que sabemos do erro é o que nos leva à nossa própria morte, diz, abordando a conexão entre saber e ignorância. Seminário 25, Momento de concluir, de 1977 a 1978, ainda não publicado. Neste seminário, Lacan discorre sobre a conclusão da análise e o fechamento do processo. O momento de concluir é sempre uma reconfiguração do que foi conhecido, reflete ele, enfatizando a continuidade do desejo. Seminário 26, A Topologia e o Tempo, de 1978 a 1979, ainda não publicado. Lacan explora a relação entre topologia, tempo e a experiência subjetiva. Ele introduz conceitos topológicos para ilustrar as estruturas do sujeito. A topologia é uma receita para entender a estrutura do real, argumenta. Seminário 27, Dissolução, 1980, ainda não publicado. O seminário final de Lacan aborda a dissolução dos conceitos e das certezas na psicanálise. Ele reflete sobre o que permanece após a análise e o impacto do real na vida do sujeito. A dissolução é o que permite o renascimento do desejo, conclui. Os seminários de Lacan podem ser encontrados com facilidade, até mesmo disponível para ser acessado em PDF. Vários deles já foram traduzidos e estão disponíveis em livrarias. As traduções oficiais foram publicadas no Brasil pela editora Jorge Zahar, que atualmente faz parte do grupo Companhia das Letras. Os que já foram publicados são: Seminário 1, Os Escritos Técnicos de Freud, de 1953 a 1954. Seminário 2, O Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise, de 1954 a 1955. Seminário 3, As Psicoses, de 1955 a 1956. Seminário 4, A Relação de Objeto, de 1956 a 1957. Seminário 5, As Formações do Inconsciente, de 1957 a 1958. Seminário 6, O Desejo e Sua Interpretação, de 1958 a 1959. Seminário 7, A Ética da Psicanálise, de 1959 a 1960. Seminário 8, A Transferência, de 1960 a 1961. Seminário 10, A Angústia, de 1962 a 1963. Seminário 11, Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, 1964. Seminário 16, De um Outro ao Outro, de 1968 a 1969. Seminário 17, O Avesso da Psicanálise, de 1969 a 1970. Seminário 18, De um Discurso que Não Seria Semblante, 1971. Esses resumos aqui oferecem uma visão geral dos seminários de Lacan, destacando conceitos-chave e citações importantes para cada um deles. Acredito que abrem um fundamento de conhecimento prévio necessário para quem quer se aventurar na leitura e estudo deles. Por isso eu vou fazer, nas próximas semanas, publicações específicas de cada um deles com apreciações e comentários. Jacques Lacan